tarde novamente para possíveis ouvintes fora, não síncronas, que eu já não sei que tem mais. Então, como eu explicado rapidamente antes, então, hoje é a aula 2023, 9/11. Nessa semana eu vou continuar um pouquinho com a escolha de parâmetros e a estratégia de início. E nós vamos ver essa parte interessante, tem muitas coisas na literatura. Talvez isso vai até continuar mais um pouquinho além dessa aula, em função do progresso e do interesse no material, né? Então, eu vou resumir rapidamente essa parte que nós fizemos na aula passada. E, só, meio assim, que nós fizemos na aula passada, depois continuar com outras coisas. Bom, acredito que dá para ver agora, não? Sim, né? Então, nós discutimos vários métodos, testes estatísticos, né, na aula passada. Eu queria, de fato, mencionar mais dois testes estatísticos no contexto de seleção de parâmetros, rapidamente. Isso mais para ficar completo, porque a lógica dos testes vai ser essencialmente a mesma, né? Então, mas isso vai ser relevante caso tenha mais múltiplos parâmetros. Então, por isso, esses testes eu coloquei aqui no parte de escolha de parâmetros, né? Isso é outro tópico frequente. Mesmo que, então, a primeira observação aqui, isso fundamentalmente não é diferente da seleção de diferentes algoritmos, né? Na aula passada, nós focamos principalmente na comparação de dois algoritmos, algoritmo 1, algoritmo 2, avaliado numa série de instâncias, então qual dos dois é melhor. Agora, escolha de parâmetros nominalmente só tem um algoritmo, mas ele tem talvez um parâmetro como o Tabutena, e o Tabutena 5 ou 10, por exemplo, né? Então, aqui a dúvida fundamentalmente é a mesma, né? Eu poderia tratar o algoritmo com Tabutena 5, o algoritmo com Tabutena 10, como dois algoritmos diferentes, parametrizados, e depois comparar. O problema com os parâmetros é que o espaço é muito maior, então não somente tem Tabutena, e não somente tem dois níveis, né? Então, isso não seria somente um fator em dois níveis, 5 e 10, mas Tabutena talvez são todos números inteiros não negativos. Depois eu poderia ter outros parâmetros como a temperatura no simulator annealing, que é um número real, não negativa, ou outras classes. Então, o domínio de cada fator pode ser grande ou infinito, e tem muitos fatores experimentais, né? Isso é o desafio fundamental da seleção de parâmetros. Do outro lado, eu posso aplicar isso igualmente, isso está aplicado na literatura igualmente para seleção entre uma grande classe de algoritmos, não somente dois algoritmos específicos diferentes que eu quero comparar. Então, eu vou definir talvez um espaço algorítmico, como tipicamente isso é feito através de uma gramática, né? Então, por exemplo, uma coisa simples seria, quando nós discutimos buscas locais, eu preciso de uma solução inicial, então tem talvez 10 métodos para produzir uma solução inicial, tem vizinhanças diferentes, tem critérios de aceitação diferentes, né? Nós discutimos lá na busca local que a diferença entre um late acceptance e um simulator annealing, a busca tabu e outras técnicas é fundamentalmente um critério da aceitação. Eles todos buscam uma vizinhança localmente e tem que escapar de mínimos locais de uma ou outra forma. Então, eu poderia parametrizar todo esse espaço através de uma gramática. Isso define um espaço algorítmico. Depois, eu quero encontrar dentro desse espaço algorítmico o melhor algoritmo para o problema em questão. Então, se eu faço isso, eu estou comparando uma grande classe de algoritmos. Ou eu posso ver isso identicamente como uma questão de escolha de parâmetros, né? Então, um parâmetro seria, nesse caso, um parâmetro categórico, porque não é um número.
ou não é ordenado, um parâmetro categórico que define o procedimento de construção, um parâmetro categórico que define a vizinhança que eu vou usar, talvez um parâmetro categórico que define o critério da aceitação que eu vou usar. E dentro dessas coisas específicas tem parâmetros dependentes, né? Então, se o critério de aceitação seria o critério de metrópolis, então eu vou ter que definir uma temperatura, talvez que é um parâmetro real, que só existe caso a metrópolis é selecionado. Então, fundamentalmente, o problema é o mesmo, mas o escopo pode ser muito, muito diferente. E é claro que um teste de um parâmetro simples talvez é mais fácil que um teste de um parâmetro complexo, uma construção, uma vizinhança, uma coisa assim, porque eu não posso esperar por exemplo, muita continuidade nos passos de busca. Então, eu espero que a reação para um parâmetro que é a temperatura é mais ou menos smooth, né? Quer dizer, não sei, a derivada, então talvez pelo menos contínua, talvez a derivada também é contínua, ou mais ainda. Ou seja, segunda, terceira, quarta derivada é contínua também, talvez módulo ruído, mas para um parâmetro categórico define uma busca local e não posso esperar isso. Mas, então, nesse conjunto eu queria apresentar 2 testes estatísticos rapidamente para mencionar, para ter mencionado, porque eles são frequentes na literatura. E não somente para ter mencionado, então a aplicação é igualmente simples que os outros testes, então o que nós vamos discutir aqui vai ser suficiente para aplicar. Um teste é a nova, Analysis of Variation, bastante usado na literatura. O outro vai ser o teste Friedman. E aqui a característica fundamental é que agora tem mais tratamentos, né? De fato, a nova é ainda razoavelmente simples, né? Em comparação com todas as possibilidades que nós discutimos no momento. Então, aqui tem uma erro aqui num projeto com... então, tem K tratamentos, N replicações por tratamento. Então, tratamento, como sempre, poderia ser algoritmo. Então, agora eu tenho K algoritmos. E depois tem uma série de N replicações, 1, 2, 3, a N replicações aqui nesse tratamento. E aqui eu posso ver que esse teste fundamentalmente é não comparativo entre 2 algoritmos, mas uma série de algoritmos, né? Então, ou tratamentos, né? pela nomenclatura estatística. A nova se baseia no modelo, então o resultado, né? Então tem para tratamento, para o iésimo tratamento na j-ésima replicação, né? Então uma célula experimental, e aqui é uma linha I, é uma coluna J, aqui tem um valor que é denotado X e J, esse é o resultado olha, falta aqui, eu usei I, talvez contraintuitivamente na coluna e J na linha, do jeito que eu desenhei. Então, a hipótese fundamental da nova é que esse resultado, x e j, da j-ésima célula, pode ser modelado linearmente por uma média geral, μ, o efeito do tratamento, do 20º tratamento, tau i, mais um ruído epsilon e j. Basicamente, isso é a hipótese do modelo. Isso que o modelo fundamentalmente vai analisar depois. Então, tau i é o efeito do 20º tratamento, então eu posso modelar tudo linearmente. A única hipótese aqui é que os erros são independentes e distribuídos normais, com média zero, e uma variância que é constante, isso é importante também.
na literatura ou no slang, no statistics slang, se vocês querem assim, a nomenclatura é homoscedástico aqui. Então, todo erro, ou seja, a variância do erro da célula, não sei, 2,2, não é diferente da variância da célula, não sei, 5,6, uma coisa assim, né? Que tem que ser verificado antes, porque não é incomum que a variância do erro aumenta, por exemplo, com o tamanho da instância. Ou seja, aqui você tem N instâncias diferentes aqui, e aqui são as pequenas, médias e grandes. Não seria incomum que as grandes instâncias tenham um ruído experimental maior. E assim a variância abre para cima, e aqui a distribuição seria heteroscedástica. Então, mas isso basicamente é a hipótese do teste, e vocês podem ver, então, isso é um teste paramétrico. Fundamentalmente, ele assume que tem uma distribuição normal dos ruídos experimentais. Isso não é o caso, eu não posso aplicar o teste. E a homoscedaticidade que tem que ser verificado também. Depois, talvez, parando aqui, faz sentido? Alguma dúvida sobre isso? Não seria esperado, como você falou, para mim parece que quase sempre a variância vai depender muito do tamanho da instância, não? Pelo menos vai ser proporcional. Sim. Sim, de fato. Pelo menos nas listas é o que a gente verifica, né? A variância é bem maior no GDP. Sim. Forte tamanho da instância. Sim. Eu estou hesitando um pouquinho na tentativa de montar uma resposta coerente. De fato, é assim. Eu concordo. Isso é muitas vezes observado. Eu de fato, na prática, raramente apliquei a nova. Mas tem uma série de artigos que aplica na prática, eles verificam isso. Né? Para uma variável ser distribuída normalmente, tem outros testes estatísticos que eu posso, porque como eu vou saber se uma variável é distribuída normalmente? É difícil, né? Então, a hipótese nula então, é que é distribuída normalmente, a hipótese alternativa é que não é, e assumindo isso, eu posso ver talvez uma certa assimetria, certo desvio da normalidade, e depois, para uma amostra finita, eu poderia tentar concluir o quão provável isso é que eu observei, dado que tem uma distribuição normal. Para rumo heteroscedaticidade, tem a mesma coisa, fundamentalmente, né? Em termos estatísticos, poderia acontecer que eu veja uma certa variação, mesmo seja homoscedástico, então eu teria que testar isso também. Então, tem alguns artigos, e acho que na minoria em geral, que fazem isso, aplicam testes de hipóteses ou testes estatísticos para demonstrar, né, com um certo pivólio de novo, que é normal, e homoscedástica, e depois eu posso aplicar a norma. Mas eu concordo em termos práticos, depois eu raramente apliquei isso na prática, porque normalmente isso que eu observo, né, para maiores instâncias tem a variação maior. Isso depende, provavelmente, em alguns casos, isso poderia ser contornado em função da variável que tu quer observar. Né? Então, por exemplo, se o x e j aqui é o valor da função objetiva, depois de um tempo fixo, uma meia hora, é muito claro que, não sei, caixeiro viajante, maiores instâncias, então, sem normalização, isso simplesmente vai aumentar o valor da função objetiva e assim vai aumentar a variância da função objetiva. Se tu considera desvios relativos, talvez isso abre menos. Né? Então, a variância se comporta um pouquinho melhor. Mesmo que maiores instâncias mais difíceis, para um tempo fixo, tu vai esperar que o erro aumenta mesmo assim. Usar a escala log, não nos valores.
Então, daí a variação fica mais assim, eu acho. sim, então tu pode talvez fazer uma certa transformação da variável para controlar isso um pouquinho. Então, o desvio relativo, por exemplo, varia menos que um valor absoluto, obviamente, isso não faria muito sentido. E fundamentalmente, né, se você fala sobre um algoritmo, então, um problema de fato é MP completo, né, o tempo tem que ser exponencial no tamanho da instância. Então, talvez se eu vou rodar uma meia hora, então, é claro que vai degradar para grandes instâncias mais e mais, porque em algum momento uma meia hora para um pequeno problema, talvez é muito, para um grande problema, talvez ok, um problema muito grande é basicamente nada. Então, para ficar justo nesse sentido, talvez deveria rodar um tempo variável, até uma estagnação, pelo menos, para alguma detecção de estagnação adequada. E assim, as maiores instâncias precisam mais tempo, talvez um tempo exponencialmente maior, mas aqui eu poderia talvez esperar que a variância se mantenha estável. Então, talvez seja um artefato de tempo fixo também. Mas eu concordo, sim, de novo. Então, resumo, sim, por isso talvez menos aplicado. Tem que verificar. Caso consegues verificar ou controlar para uma transformação, pode aplicar, senão não. Execução do teste depois é bem simples. A hipótese nula, como tem múltiplos tratamentos, a hipótese nula é que todo mundo é igual. Então, tal 1 igual a tal 2, igual a tal 3, etc., igual a tal k, igual a 0. Ou seja, tudo pode ser explicado por uma média geral e ruído. E a hipótese alternativa é que não é assim. Que pelo menos um fator, pelo menos um tratamento tem um tal diferente de 0. Então, tem um efeito mesmo. Olhando um pouquinho para frente, primeiramente, a função aqui em R, por exemplo, em outros pacotes tem funções similares, chama ALV, a nova. E aqui a aplicação é extremamente simples, né? Então, eu pego uma tabela que tem essencialmente o mesmo layout que o rascunho que fiz na outra página. Então, tem em cada linha tem resultados, em cada coluna tem um tratamento. E depois eu vou especificar um modelo aqui, esse exemplo aqui, que vocês podem clicar também e depois executar se vocês quiserem. Então, esse simplinho aqui tem duas variáveis, chamado rate e um power. Então, power é uma entrada, rate é uma saída. E aqui, isso é a forma de especificar um modelo linear em R, que não preciso mencionar a média geral. Eu não preciso mencionar os ruídos nesse implícito aqui. Então, basicamente está dizendo power, que é o nome do tratamento, que tem diferentes níveis, influencia o rate ou não. Então, eu posso simplesmente especificar um modelinho, fornecer os dados e depois rodar. Então, esse objeto A aqui vai conter o resultado da nova e depois essa função genérica summary no R, que eu posso aplicar para basicamente todo objeto, vai me dar o resumo. Então, eu posso ver, talvez faz sentido aqui abrir isso rapidamente para ver a saída. Deixa eu ver aqui, entrar nessa coluna aqui. Ok, né? Aqui dá para ver o que sai daqui. Né? Então, tem um único fator, nesse caso, power, com um certo nível de valores, e depois vai me dizer a significância desse fator. Né? Na codificação aqui típica da estatística 3 asterisco 00, 0.001, 2, 0.01, 0.05 e marginalmente significativo 0.1, senão não. E aqui nós podemos ver que então o power tem quatro níveis,
então 160, 180, 200, 220. E aqui, por exemplo, depois eu tenho 3 degrees of freedom, 3 graus de liberdade. E aqui tem a estatística, que acho que não vale a pena explicar aqui da distribuição. Isso vem das hipóteses do teste, a distribuição normal dos erros. Mas aqui isso basicamente o funcionamento do teste estatístico. Então, nesse caso, vai concluir que esse tratamento, ou pelo menos dos tratamentos aqui é efetivo. E depois vai mostrar uma série de plots também para avaliar as diferentes contribuições. A segunda coisa que eu queria mencionar aqui, isso é o mais interessante, talvez, ou não mais interessante, mas igualmente interessante, depende, mais ou menos. Né? Notem que, isso é importante, hipótese nula é tudo igual, e hipótese alternativa existe um IQ diferente. Tá? Então, se o teste estatístico não acusa nada, eu tenho que assumir que a hipótese nula é válida, todo mundo é igual e acabou. Se ele acusa alguma coisa, então, como nesse exemplo aqui, tem uma certa significância estatística, que a hipótese alternativa é verdadeira, eu sei que tem um nível, um tratamento aqui, que é efetivo, que tem um efeito, mas eu não sei qual. Né? Porque tem K tratamentos. Né? Isso é equivalente a dizer que tem cinco algoritmos, a hipótese nula é que todos os algoritmos são iguais, tanto faz. E a hipótese alternativa é pelo menos é diferente dos demais. Mas, então, interessante, o que eu acho mais interessante até depois de ter isso é que qual deles é. Então, isso não é resultado do teste estatístico, pois o que se precisa é chamado um teste post-hoc. Então, um teste depois, né, basicamente. Né? Depois de ter a hipótese nula rejeitada, eu sei que tem efeitos lá, mas eu não sei quais. Então, para saber isso, eu tenho que aplicar ainda um teste post-hoc. Então, a sequência típica é a aplicação do teste básico e depois a aplicação de testes post-hoc para descobrir qual algoritmo seria. Então, no meu exemplo aqui tem diferentes testes post-hoc, novamente. Testes em grupos, de novo, que pegam um grupo de tratamentos como um todo, identificam quem é. Ou também eu posso usar testes par a par. Então, qualquer dos testes que nós discutimos antes, por exemplo, aqui um teste T, que tem um exemplo aqui. Como o erro é distribuído normalmente, então o teste T seria a escolha adequada aqui para fazer teste par a par. O meu exemplo mostra um outro, Tukey Honest Significant Differences, né, que é uma outra forma de teste que eu poderia aplicar para saber que. Você não poderia fazer uma busca binária, não? De tirar metade dos testes e ver se continua dando positivo ou não. Se der positivo, então o valor que é diferente está entre os que selecionou, se não está entre os outros. E fazer assim a teste sobrar um par. Pois é, por que não? Assim, talvez. Poderia. Mas eu desconheço essa estratégia na literatura. Então, é possível. Vai ter que fazer ajustes. Talvez um comentário sobre isso aqui. Então, fazer um setting mais fundamental. Por exemplo, se eu faço a estratégia post-hoc que está sugerido aqui, então comparar todos os grupos, todos os tratamentos com testes simples, 1 a 1.
Então, a dúvida surge fundamentalmente porque não fazer isso já. Porque você tem 10 algoritmos, então vou comparar cada algoritmo um a um com os outros, então 10 sobre 2, ou seja, que são 45 testes individuais, pá a pá, e depois eu sei quem é melhor de quem, né? Então, pelo menos eu tenho uma ordenação parcial entre os algoritmos. Talvez eu possa identificar um que pelo menos não é pior que nenhum outro, por exemplo. Isso não se faz normalmente porque o teste como um todo, né? Isso nós discutimos em outros casos também, o teste como um todo é mais adequado e tem mais poder para detectar algum efeito. Então, a nova, nesse caso, é projetado para comparar cada tratamento em uma vez só e decidir essa questão se existe ou não existe um efeito. Então, isso é mais efetivo porque o teste tem toda a informação uma vez. Enquanto eu faço testes par a par, eu não tenho essa informação como um todo. Né? Então, eu poderia identificar uma coisa que é difícil identificar diretamente. Né? Então, isso acho que é a lógica fundamental de separar o teste principal do teste post-hoc. Além do fato, isso vai um pouquinho na direção da tua dúvida. Se eu faço testes par a par, caso de 10 par a par, 45 testes, você tem um nível de significância P igual a 0,05, nós discutimos isso. Isso é nada mais que dizer que em 1 em 20 testes eu vou observar um efeito onde não tem. Eu vou rejeitar a hipótese nula. Mas mesmo ela sendo satisfeita. Né? Então, se eu faço 45 testes, aqui eu vou esperar 2 a 3 testes acusar uma diferença entre algoritmos que não existe. Né? Então, o falso positivo vai ser grande. E aqui eu teria que reduzir o nível de significância, talvez, para fazer esse problema. Esse é um problema fundamental, fazer uma massa de testes. Isso tem que ser lembrado também em artigos. Muitos artigos erram nesse ponto. Muitos outros também fazem corretamente, mas eu conheço vários artigos que aplicam muitos testes em sequência com um nível de significância relativamente baixo, sem corrigir isso. Então, um teste completo, como a nova, por exemplo, vai considerar essa questão automaticamente. Se eu quero Isso não seria mais um motivo para a gente fazer da outra forma? Porque na análise, quando a gente vai tentando se aproximar de qual é o algoritmo que é diferente dos demais, a gente não faz par a par com todos, a gente faz com mais dados, né? A gente faz com, digamos, a gente tem 10 algoritmos no começo, a gente faz com 5, depois com 3, depois com 2. Sim, poderia ser visto como argumento nessa direção. Né? Tu pode corrigir isso, mas isso então, por isso a resposta se aproxima de uma resposta parcial. Se tu faz massas de testes, a correção mais simples que vale a pena ter ouvido uma vez, é a correção de Bonferroni. Então, se faz N testes, divide o nível de significância por N. Né? Isso é uma coisa simples. Então, tem 0,05, que é fazer 100 testes, tem que trabalhar com 0,005. Né? E a aproximação à tua questão é que em cada algoritmo, quer dizer, que faz múltiplos testes, tem que corrigir isso também. Então, mesmo se tu faz uma forma de uma busca binária, talvez tu tem que ajustar o nível de significância para não aumentar a taxa de falsos positivos. Mas fora disso, sim, acho que isso seria possível. Outra possibilidade também, tu tem 10 algoritmos, tu faz 10 testes com 9 deles. Yeah. E daí, naquele que não acusar verdadeiro, então o algoritmo que tu tirou era o caso. Sim. É possível. Eu não tenho uma boa resposta, porque isso não está feito. Talvez eu suspeito que, então, a minha melhor resposta, então, não, em duas partes.
primeiramente, eu acho que isso é possível. Se tu quer fazer assim, pode fazer assim. Isso me lembra desses quebra-cabeças de que tem 10 pesos e um peso é mais leve que os demais, né? E pode comparar qualquer subconjunto de pesos se está igual, idêntico, qual o menor número de testes que tu consegue assim, né? Na direção das brincadeiras, tu faz testes, tu repete ANOVAs com subconjuntos com o objetivo de menor número de testes fazer isso. Se tu faz isso e corrige o nível de significância de acordo com o número de testes para manter os falsos positivos sob controle, isso está ok. Eu fundamentalmente não vejo nenhum problema. Pelo menos eu não poderia dizer que isso é pior que a estratégia simples aqui sugerida, né? Porque era mais estúpida de alguma forma, né? Vai comparar depois como teste pós-hoc par a par. Porém, então, a parte B da resposta é que eu acho que esse problema, e talvez isso só aqui seguindo as coisas que a literatura propõe. Eu nunca vi isso na literatura. E talvez alguém já pensou e depois foi descartado e substituído por uma coisa melhor. Isso é a melhor resposta que talvez, mas não o melhor chute de uma resposta que eu poderia dar aqui. Porque o que eu sei é que esse Tukey HST, que está sugerido aqui, é um teste para um grupo, um teste post-hoc para grupos. Quer dizer, ele trabalha com todos os tratamentos de novo e te permite identificar o que é. Um teste post-hoc, eu poderia dizer quase feito para nova. Então, ele não é tão simples e crude, né, grosso, como um teste par a par, mas considera isso já. Um único teste que pega todos os dados, identifica o que tu quer saber e acabou. Então, nem precisa, nesse caso, repetidamente aplicar o manual. Então, fundamentalmente, talvez a resposta, então, é que tem outros testes post-hoc que são melhor nesse sentido e tem o mesmo efeito. Faz sentido. Que testes repetidos. Né? Uma coisa que talvez eu poderia, porque também é interessante mostrar rapidamente. Ok, então, então essa parte que eu apresento aqui segue principalmente esse livro aqui, Douglas Montgomery, Design Analysis of Experiments. Dá para ver aqui? Sim, imagino. E aqui tem exemplos desse tipo, né? Porque a literatura é grande, tem que navegar de alguma forma nessa coisa. E aqui, por isso segue. Eu não estou dizendo que eu conheço toda a literatura assim, exaustivamente. Né? Então, isso seria uma abordagem tradicional. Aqui tem essa proposta, por exemplo, de uma nova como teste Tukey Honest Significant Difference como teste post-hoc. Então, isso talvez para complementar essa literatura um pouquinho. Então, só vou mencionar esse livro. Bom, então essa é a primeira coisa que eu queria mencionar. E talvez, deixa eu ver, 14:21, acho que talvez dá para mencionar antes da pausa ainda rapidamente mais um teste para terminar a parte dos testes artísticos, fundamentalmente. Então, e nós discutimos isso agora, Ivan já fez o comentário, né? Os erros na nova, dos espelhos normalmente, homoscedastático, então a variância não aumenta, tudo isso aqui é raramente satisfeito na literatura. Então a questão surge, obviamente, que eu posso fazer se isso não é o caso, e aqui eu vou ter que usar um teste não paramétrico, então que não faz hipóteses fortes sobre a distribuição dos dados. O mais comum, o mais central aqui seria, por isso vale a pena mencionar, e lembrar o nome também, o teste Friedman. Aqui tem simplesmente um teste pareado também, fundamentalmente, né? nas mesmas condições que a nova não assumia que seja pareado, né? Nota que tinha K tratamentos com N replicações por tratamento, mas N replicações não foram pareadas. Aqui o Friedman supõe que está pareado, então, num certo sentido, se adequar mais para que nós queremos fazer. Então, tem N instâncias
K algoritmos, então N vezes K células experimentais, em cada célula experimental tem um resultado. E aqui é novamente a mesma coisa, as variáveis resultantes X e J. E aqui o teste de Friedman, sendo não paramétrico, não faz hipóteses tão fortes. Né? A única coisa, então, tem distribuições fundamentalmente desconhecidas desses valores, que somente são relacionados por efeitos em comum. Né? Então, tem também uma forma de uma média geral, e depois tem um efeito do bloco, então da instância. Obviamente, uma instância mais difícil, uma instância mais fácil, uma instância média, tem um certo efeito na resposta, na qualidade, por exemplo, no tempo. E também tem um efeito do tratamento em si. Então, cada algoritmo também produz uma coisa diferente. Então, isso é modelado por offsets. Né? Então, tem fundamentalmente alguma distribuição, não sei, seja que for, algo assim, né? Uma distribuição F. E todas as distribuições F e J são obtidas por shifts aqui, né? Fundamentalmente. Então, aqui o U e o F de U. Então, você faz um shift aqui, um shift para a direita, para a esquerda. Então, esses shifts aqui, eles são a soma, basicamente, dos beta-Is e dos tau-J's. Né? Então, um tratamento gera um shift na distribuição e uma instância gera um shift na distribuição também. Né? Se a distribuição, então, é tempo, por exemplo, um certo algoritmo simplesmente vai movimentar tudo para a esquerda, para a direita, então demora sistematicamente mais ou menos. Por exemplo, uma certa instância também demora sistematicamente mais ou menos, mas a forma da distribuição é fundamentalmente igual. Então, isso seria o pendant correspondente da nova de forma pareada e de forma não paramétrica. Então, não precisa essa hipótese. Não, de fato, acabamos de discutir a única hipótese disso aqui. E o resto é igual. Então, a hipótese nula e todos os tratamentos são iguais. Então, não tem diferença entre os diferentes tratamentos, efeitos dos tratamentos, e a hipótese alternativa que não é assim. E o teste vai acusar isso como certo nível de significância, e depois você tem que novamente fazer um teste pós-hoc para descobrir qual tratamento, qual algoritmo, nesse caso, seria fundamentalmente diferente dos demais. Né? Em R é simplesmente Friedman Test, poderia ser mais simples, e M é essa matriz que nós acabamos de olhar aqui. Né? Então, a matriz dos dados. Que eu posso simplesmente fornecer lá e depois eu escutar o texto. Okay. Acho que eu vou terminar com isso aqui. Uma única coisa última coisa que eu quero mencionar aqui, uma célula experimental, isso de fato uma célula experimental gera uma instância JS no tratamento. No teste Friedman tem exatamente um resultado só. Então, você tem múltiplas replicações, no caso do algoritmo estocástico, e eu trato isso quase, tem que tratar isso como fosse mais uma execução, uma outra instância. Talvez, então, eu veja a combinação instância-semente como instância, né, de fato. Então, uma combinação de instância e semente de números aleatórios define uma célula experimental. Tem outros testes que aguentam mais que uma observação, mais que uma replicação por célula experimental. E aqui eu poderia, sim, ver cada linha como instância, cada coluna como tratamento aqui. E aqui eu posso fornecer mais que um valor. Né? Isso seria também maior que ou alternativamente zero também. Então, certas combinações não deu. Né?
em função disso, o teste seria Max Killings, ou Skillings Mac. Também existe na literatura, e talvez em alguns casos onde tem replicações de algoritmos estocásticos seria mais adequado. Então, eu só quis mencionar como um ponteiro nesses casos. Bom, ok, com isso, uma dúvida imediata? Parece que não. O Friedman provavelmente vai continuar na terceira lista, mas a sugestão vai se aplicar um teste Friedman, porque isso seria a coisa mais comum para a comparação de múltiplos algoritmos ou múltiplos níveis de algum parâmetro. Ok. Primeiramente, mais algumas observações sobre seleção de parâmetros. Talvez, primeiramente, antes de iniciar com essa parte, nós discutimos várias técnicas para fazer testes extensos ou em espaços algorítmicos ou em espaços com muitos parâmetros. Hoje em dia tem uma série de ferramentas automatizadas um dos quais nós vamos ver na terceira lista de exercícios também. Né? Eu sugiro fortemente usar essas técnicas. Né? Então, talvez eu coloque isso aqui como ferramentas para configuração automática de algoritmos, que algoritmos de uma linha de pesquisa, de fato, com várias contribuições, mas ainda em fluxo, com muitas coisas assim feitas. Mas tem uma série de ferramentas sérias, de fato, ou seja, production quality, que eu posso usar, que não é somente um brinquedo de pesquisa, que eu posso usar e que está sendo usado por muitas pessoas para configurar. Tem a vantagem que eu posso delegar isso para algoritmos que comprovadamente funcionam bem, que são baseados em técnicas estatísticas e que basicamente exploram espaço de busca de forma sem bias, né? Basicamente, então, sem preferências, mais ou menos. Né? E assim, muitas vezes produzem bons resultados, ou melhores resultados que uma configuração talvez à mão. Então, isso em contraste com uma configuração manual, que seria basicamente o usuário senta lá no terminal e faz um teste e está olhando para o teste, está comparando um outro, está comparando um outro. Se faz um experimento sistemático, assim, com todos os parâmetros, eu aplico um teste estatístico, eu poderia fazer isso da mesma forma. Mas, então, para grandes projetos, tem mais coisas para considerar, porque não posso testar talvez todas as combinações de todos os níveis. Então, você tem 5 parâmetros e cada parâmetro tem, 5 níveis, então tem 5 nas 5 possíveis combinações, impossivelmente que eu possa testar todas. Então, como eu vou mostrar nesse espaço de busca, como eu deveria proceder, aqui tem mais técnicas para reduzir o número de testes, e essas ferramentas se aplicam a essas técnicas. Então, para mencionar alguns nomes aqui, talvez um dos mais usados, mais conhecidos, seja iRace, que de fato é um pacote em R, que eu posso simplesmente baixar e instalar. Similarmente, talvez um competidor forte também, o SMUC, Sequential Model-Based Algorithm Configuration. Tem uma série de outros que foram propostos, mas acho que atualmente é considerado ligeiramente inferior, o ParamILS. Então, como ele sugere, Iterated Local Search, então uma forma de busca local no espaço de parâmetros. E também tem, por exemplo, o GPS, ou
Golden Parameter Search, que é uma proposta, Golden Parameter Search, que é uma proposta mais recente, que está afirmando que está pelo menos tão bom quanto a iRaces, mas que talvez melhor. Então eu tenho uma série de ferramentas disponíveis que eu poderia baixar. Todas as ferramentas aqui basicamente tem como entrada uma descrição de parâmetros, um arquivo simples que eu vou listar todos os parâmetros que o meu algoritmo tem, como os domínios e as categorias, então numérico, ordinal, categórico, parâmetro dependente, parâmetro primário, algumas coisas, condições, alguns permitem definir condições, descrição de parâmetros. Depois eu tenho meu algoritmo de alguma forma. Isso vai ser alimentado junto com uma biblioteca, junto com uma biblioteca de instâncias aqui no meu algoritmo, talvez o iRace. E depois, em função das configurações, o iRace eu vou rodar umas 2 semanas. E depois, então, se trata de um algoritmo com parâmetros, aqui vai sair alguma configuração. Então, ótima configuração, ótima de parâmetros. Né? Isso que vai acontecer. Na terceira lista, eu vou sugerir que vocês façam um teste com iRace para um dos algoritmos das listas anteriores. Okay? Então, isso talvez como visão geral para essas ferramentas, fortemente sugerido de usar. Para entender um pouquinho o que acontece aqui, isso talvez uma ideia que vale a pena saber separadamente, que rapidamente o F-Race e o Friedman Race, que está no núcleo do iRace, não exatamente o iRace, o I vem do iterated, então o iRace de fato é um iterated Friedman Race, então Friedman Race repetido ou iterado. Assim. Então vamos ver rapidamente o que o Racing faz. Racing, então é a ideia de corrida é a palavra em português, né? Uma corrida, então com cavalos, obviamente, então todo mundo vai lá e corre. E quem chega no final primeiro é o vencedor. Uma coisa simples, uma ideia simples. Um Friedman Race faz essencialmente uma coisa similar. Então, deixa correr múltiplas configurações candidatas em instâncias. Né? Então, eles correm na primeira instância, correm na segunda, correm na terceira, correm na quarta, correm na quinta, etc. Até fica claro que dos competidores é o melhor, o único sobrevivente nessa instância. Então, a corrida está aberta, mas vocês podem ver isso como uma ideia fundamental no mesmo diagrama, novamente, algoritmo 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo. Instância 1, então na corrida eu vou executar todos 5 na primeira instância, uma vez. Depois eu vou aplicar um teste Friedman nessa matriz, com uma linha só, para ver se tem um algoritmo mais eficiente que os demais. Caso contrário, eu continuar a corrida na segunda instância, e agora tenho uma matriz de 2 linhas, eu posso aplicar o teste Friedman novamente, e caso agora acusa que tem um algoritmo mais eficiente que os demais, eu poderia aplicar um teste post-hoc para saber quem é. Então, talvez se descobre que o 3 é mais efetivo, mas eu não posso dizer pelo teste post-hoc que o 4, 2 e 1 é significativamente pior, porém eu posso dizer que o 5 é significativamente pior que o melhor, que o 3, por exemplo. Então, nesse caso, na corrida, se perde o algoritmo 5, mas tem ainda 4 sobreviventes, então a corrida vai continuar na terceira instância, mas desta vez somente os algoritmos 1 a 4,
Então, vou fazer mais uma rodada. Nesse caso, eu aplico o teste Friedman de novo, mas nessa matriz aqui, com 3 linhas e somente 4 colunas, porque o algoritmo caiu fora. Isso vai continuar dessa forma. Então, a matriz vai ficar cada vez menor até ter uma única configuração que sobrevive. Né? Isso é fundamentalmente a ideia do race, uma corrida. Então, aqui repetidamente vai gerar uma nova instância, ou selecionar uma de uma biblioteca, aplicar só todas as combinações de parametros em θ, esse é o meu conjunto aqui de candidatos aqui, aplicar o teste Friedman nessa matriz, caso a hipótese nula é rejeitada, pegar o melhor posto combinado RJ, esse é o teste, estatística teste do teste Friedman, que faz uma fórmula de ranqueamento, e depois remover todos que são significativamente pior para um teste post-hoc, que é a melhor solução. E repetir isso até só tem uma solução, uma configuração que sobrevive, o que eu vou bater no tempo limite, que muitas vezes acontece também, e depois tem o ranqueamento dos sobreviventes, das melhores configurações. Isso faz sentido? Ok, normal. Isso é razoavelmente simples até quase simples demais. No iRace, que é uma das ferramentas mais usadas para fazer a configuração automática, isso está então, isso que nós acabamos de discutir seria uma macroiteração, se vocês querem, do iRace. Então, tem uma série de candidatos que é avaliado dessa forma, e depois vai ter um ranqueamento e algumas soluções, algumas configurações que no final sobrevivem, entre eles algumas soluções, uma das melhores soluções elite. Em função disso, o iRace tem certas distribuições de parâmetros para amostragem, que no início, então, todo parâmetro tem um domínio, eu faço uma amostragem uniforme, um domínio dos parâmetros para gerar uma população inicial de configurações, e depois eu faço uma corrida para identificar os melhores. E depois, na próxima macroiteração, as melhores configurações têm como simular um algoritmo genético descendente. Então, as distribuições são reduzidas para se concentrarem nos parâmetros, então com médias nos parâmetros que funcionaram melhor. E depois, nessas distribuições reduzidas, eu vou mostrar uma segunda população para a segunda macroiteração e depois aplicar mais uma corrida. E assim repetidamente até bater no tempo limite. Então, em certo sentido, racing iterado tem uma certa similaridade com o algoritmo genético ou estimação de distribuição, mas com distribuições marginais. Então, cada distribuição de cada parâmetro é mantida separadamente. Bom, então, isso que eu mencionar mais ou menos sobre essa parte aqui. Então, novamente, fortemente sugerido usar essas técnicas na configuração. E o racing como ideia separada, talvez interessante, algoritmicamente, como ideia separada, poderia ser aplicado em outros casos, mas fundamentalmente então, o núcleo da iRace também. Bom, então, isso termina essa parte sobre o teste estatístico e ainda a escolha. Então, isso fundamentalmente é a abordagem nessa parte comparativo entre algoritmos, comparativo entre parameter settings, então diferentes níveis de parâmetros para decisão. Testes sistemáticos, uma combinação de várias combinações de parâmetros em várias instâncias, aplicação de teste estatístico ou a delegação para alguma ferramenta que faz isso para vocês. Okay. Implementar uma função que recebe esse algoritmo e
cria uma animação de corrida de cavalos com cada algoritmo? Isso existe de alguma forma. O próprio iRace tem um pouquinho de visualização. E nós acabamos de publicar uma ferramenta que vai visualizar essas corridas. Talvez eu poderia abrir isso rapidamente aqui. Para ver isso aqui. E o que acontece com os cavalos que perdem? ACVs, Algorithm Configuration Visualizations for iRace. Ok. Isso é... tem exemplo? Aqui tem exemplo, ok? Isso que acontece, basicamente. Isso é uma visualização de uma corrida do iRace, onde essas, o que eu chamo de macro-iteração, dá para ver aqui, né? Então, cada linha vertical separa essas macro-iterações. Então, no início de cada grande iteração, eu tenho uma amostragem. No início, isso de acordo com a distribuição uniforme. Aqui, acho que acredito é ACO-TSP. Então, a ACO-TSP é uma Endkernel Optimization para caixinha viajante. E tem uns 4, 5 parâmetros. O alfa e beta, os expoentes e mais alguns. Então, eu fazia a amostragem uniforme e depois uma série de execuções aqui dá para ver o que acontece nessa coisas. Alguns, então, desvio relativo no eixo Y, algumas piores, algumas melhores, um certo ruído experimental, em diferentes instâncias. Né? Aqui dá para ver que o conjuntinho de instâncias, a cor codifica a instância, aqui o conjuntinho de instâncias roda um conjunto de parâmetros roda na primeira instância, roda na segunda instância, roda na terceira, roda na quarta, roda na quinta, e depois tem execuções suficientes. O iRace vai julgar isso também para aplicar um teste estatístico que vai descartar uma série de configurações, reduzir as distribuições de probabilidade dos parâmetros para ficar mais centrado com menos variância nos parâmetros de maior sucesso, amostrar de novo e depois repetir em outras instâncias. Sim, mas aí não tem cavalos. Aqui não tem cavalos, sim. Ok, isso tu quer que é mais... não, os cavalos são cada pontinho um cavalo aqui. Né? Mas sim, eu teria que conectar os pontos ainda, os cavalos não tem. Mais ou menos isso, pelo menos eu posso ver aqui que a assistência, bad performance aqui, a assistência com desvio relativo grande, fica mais e mais esparso, são descartados a partir de um certo ponto, e como as medianas de todos, e as medianas das melhores configurações, das elites na terminologia do iRace, continua diminuindo até convergir aqui para um dos melhores. Né? Isso mais ou menos que acontece. Isso é uma execução real uma visualização de uma execução real do iRace. Ok. Bom, então eu queria fazer mais alguns comentários sobre outras coisas relacionadas nesse parte ainda. 57, assim, eu vou começar a fazer alguns comentários, isso provavelmente vai spill over, então vai entrar na outra aula ainda. Então, na quarta nós temos a revisão, e depois nós falamos em função da quantidade de dúvidas, coisas que vocês querem fazer, vai sobrar mais ou menos tempo, eu vou continuar com isso, então eu vou começar talvez a fazer alguns comentários nessa direção, de coisas que estão sobrando, que acho que valem a pena de ver. Aliás, aqui tem mais uma coisa, dá para ver isso aqui? Se ligam? Sim. Sim. Então, antes de fechar isso, é só para mencionar também, isso seria o complemento para o livro do Montgomery, que eu usei para as partes não paramétricas, um livro muito, muito grande, bem completo. Non-Parametric Statistical Methods, Holland and Wolf.
Então, isso talvez seria só como dica para referência. Porque a área ampla tem muitas necessidades e tem muitos testes estatísticos, então é impossível listar aqui o objetivo dessa parte. Testes estatísticos foi mais ou menos para ter a linha geral. Então, isso seria uma boa caso vocês precisem alguma coisa mais específica no pagamento, que muitas vezes é no nosso caso. Bom, então eu vou terminar isso aqui rapidamente, entrar de outra forma, o material que eu queria discutir de fato. Vou compartilhar para compartilhamento aqui. O material que eu queria discutir, além disso, alguns aspectos que eu queria discutir além disso não fazem parte das notas, então eu vou tentar apresentar isso de forma direta aqui. Então, vou montar no eu vou entrar aqui simplesmente com o whiteboard. Ok. Bom, então, eu queria fazer mais alguns comentários sobre distribuição, estagnação e outras coisas relacionadas, porque tem uma série de coisas na literatura que acho que são relevantes e valem a pena ser lembrados e discutidos. Então, o cenário fundamental que eu vou discutir em algoritmos de decisão, um pouquinho mais simples de discutir, mas tudo, ou seja, que roda um certo tempo e vai decidir vai ter sucesso ou não. Por exemplo, SAT foi nosso exemplo canônico sobre isso. Então, nesses algoritmos, eu posso simplesmente modelar dessa forma aqui, que tem no eixo X o tempo e no eixo Y a probabilidade cumulativa de sucesso. Então, FT é a probabilidade de sucesso, que normalmente tem alguma forma como isso aqui, né? Então, o significado disso aqui no tempo zero, obviamente, ninguém tem sucesso, e depois, no tempo T1, uma certa fração, não sei, 0,1 dos runs terminaram com sucesso. Isso seria, nesse caso, para uma instância fixa. Isso vai ser também uma instância fixa. Isso vai ser também relevante ainda para depois. Então, aqui, por exemplo, se eu quero uma probabilidade de 0,5 de ter resolvido essa coisa aqui, então eu vou passar um certo tempo T2 e ao limite, então para T ir para infinito, eu tenho algum limite dessa função de expansão de sucesso. De fato, aqui a primeira observação, né, então, idealmente, eu queria que esse limite seria igual a 1, ou seja, se roda o meu algoritmo para um tempo suficiente, então eu vou, então em algum momento, se é uma instância satisfativa, o algoritmo vai descobrir e terminar com tempo finito. Se isso não acontece, essa é a primeira coisa que poderia acontecer, né? Então, se o algoritmo vai convergir para, de fato, talvez eu deveria colocar isso aqui em verde, igual a 1 que eu queria. Se isso é menor, se isso fica menor que 1, então eu tenho uma estagnação. Isso que acontece, então aqui é a estagnação. O algoritmo roda um tempo infinito, mas não faz mais progresso. Poderia ficar preso no mínimo local, uma coisa assim. Então, isso de alguma forma é mal feito. Esse algoritmo, esse tipo de coisa que eu quero
queria qualificar. De vez em quando, tem também uma segunda quantidade relacionada, que é simplesmente menos isso aqui, né? Isso é o failure rate. Então, a probabilidade de falhar, que é simplesmente a visão oposta, né? Então, no início, a probabilidade de falhar é 1, porque eu sei nada ainda, e depois, na medida que tenho sucesso, a probabilidade de falhar vai diminuir, e idealmente, então, a mesma coisa opostamente, idealmente isso vai para 0. Então, com tempo suficiente, eu vou conseguir decidir toda coisa. A forma dessa curva, dessa distribuição, isso é talvez a primeira observação que eu queria fazer. A forma dessa curva depende, obviamente, do algoritmo, né? Se o algoritmo funciona melhor, se funciona pior, se tem estagnação ou não. Essa questão da estagnação, eu também chamei, nós discutimos essa questão de ser probabilisticamente aproximadamente completo, ou seja, com o tempo vai convergir para 1, essa é a noção de ser probabilisticamente aproximadamente completo. Mas, então, a primeira coisa que eu queria mencionar, então, talvez deixo isso aqui, como f de t, como t, como lembrança aqui. Na prática, f de t, essa forma aqui, é frequentemente uma distribuição exponencial. Então, isso é uma coisa que vale a pena lembrar. Na modelagem, isso pode ser útil. Eu vou mostrar alguns exemplos como usar isso na prática. Isso pode ser útil na modelagem de algoritmos e para tomar decisões sobre algoritmos. Em particular, que eu vou mostrar, tomar decisões sobre reinícios, né? Então, uma questão fundamental é que vou continuar, ou a coisa já estagnou, e caso já estagnou, talvez faz mais sentido reiniciar. Isso foi usado no Rocksat, por exemplo. Famosamente, o Rocksat precisa esses reinícios, então, assim, os reinícios desempenham pior. Então, uma das questões é como vou decidir isso. E aqui eu posso usar esse modelo de uma distribuição exponencial. Para justificativa, isso talvez é a última coisa para hoje. Então, por quê? Aqui, porque isso frequentemente exponencial. Você pode imaginar um processo com uma probabilidade, com uma probabilidade de sucesso constante por intervalo de tempo. Okay, então, em cada intervalo de tempo, eu tenho a mesma probabilidade de ter sucesso. Então, como isso é uma função contínua em tempo, então a probabilidade no intervalo dt é, então, lambda dt. Então, como sempre, a distribuição da probabilidade é assim, contínua, no caso de dt zero, a probabilidade zero, então mas é proporcional ao tamanho do intervalo. Né? Isso quer dizer com uma probabilidade constante. Isso é muitas vezes satisfeito, né? Então, ter uma probabilidade constante também por intervalo de tempo de ter sucesso, que se chama processo Poisson. É conhecido como processo Poisson, né? Isso é frequente porque para nosso fim, isso basicamente seria uma heurística
sem memória. Isso é razoavelmente comum. Então, em cada próxima iteração, cada próximo intervalo de tempo, tem a mesma probabilidade de encontrar uma coisa, uma solução boa. Então, por exemplo, o método multistart é assim. Localmente, não é completamente verdadeiro isso, porque eu vou construir uma solução, e aqui eu tenho um pouquinho menos probabilidade nos próximos, não sei, 200 milissegundos para encontrar uma boa solução, e depois eu vou aplicar uma busca local, então fica melhorando, e cada vez fica melhor, mas numa perspectiva macro, cada iteração do método multistart tem a mesma chance de cada iteração anterior, porque basicamente um processo são amostras independentes para certas técnicas. Então, isso é essencialmente, numa perspectiva um pouquinho mais macro, um processo sem memória, em cada iteração, em cada intervalo de tempo suficientemente longo, tem a mesma coisa. Isso, então, é bem modelado por um processo de Poisson. E a distribuição, então, dos tempos entre sucessos no processo de Poisson dá origem a uma distribuição exponencial. Então, os sucessos são essencialmente distribuídos exponencialmente. Então, a função, nesse caso, a função de sucesso vai ser 1 menos e menos lambda t. Isso é uma distribuição exponencial. E a probabilidade, então, que é a derivada da função cumulativa é simplesmente lambda e menos lambda t. Então, isso de fato, aqui eu estou falando, os FT e PDT, são as probabilidades de demorar tanto e tanto tempo. Aqui a probabilidade de demorar um tempo t para ter sucesso, e aqui a distribuição cumulativa dos tempos, né? que é essa função aqui, que me dá essa probabilidade. Quanto ao processo de Poisson correspondente é a questão sobre ter sucesso em cada intervalo. Né? Você tem um certo sucesso fixo com uma densidade lambda, onde é aqui, com uma densidade lambda por intervalo ter sucesso, eu posso me perguntar, então, quanto tempo vai demorar até... então, qual a probabilidade de ter sucesso em 5 segundos? Qual a probabilidade de ter sucesso em 10 segundos? Qual a probabilidade de ter sucesso em 20 segundos? Você tem em cada intervalo uma taxa constante de ter sucesso. E a distribuição resultante é a distribuição exponencial. Então, o que sai desse processo de Poisson é uma distribuição exponencial. Isso faz sentido? Sim. Ok. Bom, sim, ok. Então, sim, faz sentido, eu fico feliz. Eu vou terminar com isso, de fato. Então, isso vai ser o fundamento para uma discussão ou na aula que vem, no final da aula que vem, ou numa aula subsequente. Então, mensagem aqui, nós discutimos mais sobre a nova, os racings e as coisas aqui. Então, isso vai ser numa próxima aula. Então, resumo aqui, tem ser uma heurística é essencialmente memoryless, stateless, sem grandes lembranças. Tem uma boa razão teórica de ver distribuições exponenciais. Então, em muitos casos, uma distribuição exponencial modela bem o comportamento do algoritmo ao longo do tempo. Então, a taxa de sucesso, a distribuição dos tempos para ter sucesso. No caso de valores, né, se eu quero minimizar uma função de objetivo, então eu posso fixar um valor, né, distribuição, nós discutimos a distribuição de qualidade de tempo, então isso seria a distribuição do tempo para chegar numa certa qualidade de solução. 1% do desvio relativo da otimidade, por exemplo, algo assim. Né? Então, toda a discussão pode ser, se aplica igualmente para a otimização de valores. Né? E então, na próxima aula, ou uma das próximas aulas, nós vamos então descobrir as consequências disso. Então, supondo que é exponencial, o que eu tiro daí? Né? Então, o que me ajuda esse modelo, particularmente com aplicações para reinícios, e quero mostrar algumas coisas. Bom, então, eu acho que eu vou terminar com isso. Hoje, se não tem mais dúvidas imediatas. Good night and good luck.